Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai comparar a faculdade de medicina do método PBL com o método tradicional para a gente definir qual que é o melhor dos dois. Primeiro ponto aqui é o seguinte, se você já está na faculdade de medicina, não importa em qual período, você não pensa em largar a sua faculdade, esquece isso. Não importa qual que é PBL tradicional melhor, porque se você não vai sair da faculdade que você está, o método que você tem é esse que você está fazendo aí agora na sua faculdade. Portanto, ficar pensando, será que eu devia estar no PBL? Será que eu devia estar no tradicional? Ficar pensando sobre isso não vai resolver o seu problema de fato. Mais importante é você conseguir aproveitar dentro da sua faculdade, a faculdade que você está hoje, tirar o melhor de cada método. Agora, se você está pensando em trocar de faculdade porque você não gosta do método, ou se você não entrou na faculdade de medicina ainda, e está buscando o melhor método, qual dos dois é melhor? Qual dos dois você deve levar em consideração se você puder escolher, fazer o tradicional ou o PBL? E aí eu te digo o seguinte, depende. Não, depende de quê? PBL é um método mais atual, é um método mais completo, é um método que traz muitos benefícios quando comparado com o método tradicional. Estimula muito mais o raciocínio clínico, estimula o aprendizado mais amplo, mais horizontal, mais denso, que conecta vários pontos, e essa é uma grande fraqueza do método tradicional. Eu estudo por blocos e eu tenho dificuldade de realizar essa congruência entre os assuntos, entre as matérias. Tenho dificuldade de, desde o início, já desde o ciclo básico, conectar os pontos de fisiologia com anatomia, com prescrição, e eu acabo fazendo isso só mais lá na frente, no ciclo clínico e muitas vezes só no internato. Nos modelos mais atuais de PBL, de TBL, os alunos passam a frequentar a faculdade já desde o início. Isso seria também um grande benefício do método PBL, onde você já consegue desde o início ter contato com o paciente e colocar em prática esses conhecimentos que se encaixam uns nos outros, beleza? Agora, qual que é o problema? O problema é que isso é muito bonito na teoria, Isso é muito bonito no papel. E o que a gente vê acontecendo muitas vezes é que o método, do ponto de vista prático, o método na realidade, ele acaba não sendo exatamente como foi proposto. Quando a gente está falando de PBL, muitas vezes não acontece exatamente assim como eu falei, Conheço algumas faculdades, inclusive, que têm o seu método como PBL e os alunos não frequentam os hospitais. E, basicamente, eles não têm aula, não têm discussão. Eles ficam lá abandonados, tendo que estudar e aprender as coisas por si, sem nenhum tipo de orientação. E isso, desse ponto de vista, é muito ruim, acaba sendo muito prejudicial. Imagina um aluno de 16, 17, 18 anos entrando na faculdade, talvez nunca tenha estudado de forma adequada ao longo da vida e agora está numa faculdade de medicina com inúmeras matérias, livros grossos, sem ter uma orientação mínima, sem saber exatamente como tirar proveito de todo aquele conteúdo. Então, nesse caso, certamente o método tradicional seria superior. Concluindo aqui, o método PBL e TBL numa faculdade bem estruturada, bem organizada, tende a ser superior ao método tradicional, do ponto de vista do aluno. Agora, se você não tem um programa bem estruturado, uma faculdade bem estruturada, dentro do método PBL, o aluno acaba ficando abandonado. Então, se você tem um tipo de ordem, um tipo de sequência, esse estudo em bloco do método tradicional, acaba facilitando aí a vida do aluno, beleza? Então, antes de você entrar na faculdade, ou antes de você trocar de faculdade, pesquisa bem para entender qual o tipo de método que a sua faculdade utiliza e se ela tem estrutura para tirar o melhor de cada um desses métodos, beleza? Como sempre, se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.